Olá, que bom estar com vocês mais uma vez no nosso curso de letras, agora na disciplina Língua Portuguesa 2. Nós estamos estudando as estruturas das palavras, os morfemas, como que acontece cada pedacinho, a análise de cada palavra, de cada frase de uma palavra. E estamos iniciando hoje os estudos da morfologia, que nós iremos ver desta aula número 4 para frente os estudos morfológicos, que são as classes gramaticais. Na aula de hoje nós iremos dar uma revisada, dar uma olhadinha nas classes gramaticais, que são substantivos e o adjetivo nesta aula. Vocês irão ver aqui que o substantivo é o quê? É a classe gramatical ou morfológica, assim podemos também chamá-la, né, de palavras que nomeiam seres, né, que dá nome aos seres, às coisas, né, esses seres que podem ser reais ou imaginários, concretos ou abstratos. Além disso, inclui nomes de ações, estados, qualidade, sentimentos. O substantivo é aquele que dá o nome. Então, nós temos o substantivo, nós temos o adjetivo, temos os verbos, temos os advérbios, e todos eles nós iremos ver no decorrer da nossa disciplina. E agora, nesta aula, nós estaremos falando do substantivo, que é a classe que nomeia as palavras, nomeia as coisas, nomeia os nossos sentimentos. E dentro do substantivo, nós temos as flexões de gênero, número e grau, que veremos mais adiante em nossa aula. Bom, qualquer classe gramatical antecedida por artigo, pronome demonstrativo, pronome indefinido ou pronome possessivo, vira substantivo, tais como o amar, um amanhã, nosso sentir, um não sei que, o sim, o não, algum talvez, este falar, um abrir-se, o querer, aquele claro escuro. Esses termos são usados geralmente em poesias, em poemas. Então, ele aqui muda de verbo, por exemplo, amar, só que eu digo o amar, ele passa a ser, então, um substantivo, porque eu estou nomeando. Tá? Então, quais são os tipos de substantivos que nós temos? Dentro do substantivo, nós temos uma classificação, né? Que essa classificação são substantivos comuns, próprios, concretos, abstratos, e nós vamos ver cada um deles agora. Então, os substantivos comuns são aqueles que nomeiam grupos de seres da mesma espécie, né? São os que nomeiam as coisas, mesa, cadeira, banco, né? Sala, cozinha, panela. Então, são seres que nomeiam as coisas, são substantivos comuns. E nós temos também os substantivos próprios, que nomeiam seres particulares de uma determinada espécie. São os nomes de pessoas, cidades, equipe de futebol, países, né? Nomes concretos, né? Maria, João, Cora Coralina, Fortaleza, Palmas, Tocantins. Então, são os nomes próprios que nomeiam aqueles nomes de empresas, nome de comércios, nome são os nomes próprios, né? Nome de cidades, de países, e que nós temos que ficar atentos, inclusive, com a grafia do substantivo próprio, porque quando eu escrevo um nome próprio, eu tenho que escrevê-lo com inicial maiúscula. E muitas vezes nós nos esquecemos disso e colocamos com inicial minúscula, e isso não deve acontecer. Então, muita atenção também, chama a atenção de vocês para essa parte da grafia quanto aos substantivos próprios, nomes próprios, inicial, maiúscula. Outra classificação que temos também é o substantivo abstrato, que nomeiam os estados, qualidades, sentimentos ou ações cuja existência depende de outros seres. Então, dependemos de outros para ter a existência do abstrato, né? Juventude, cansaço. Quem sente cansaço? A pessoa, né?
A pessoa está cansada, Maria está cansada. Então, depende do substantivo próprio para existir um abstrato. O prazer, a alegria, a beleza, a verdade, a mágoa. Então, o abstrato são os sentimentos, as ações que fazemos, as qualidades, né? A beleza, né? Quem é belo? Um objeto é belo, uma pessoa é bela. Então, nós temos aqui o substantivo abstrato. O concreto é tudo que pode ser palpável, né? Nomeiam seres cuja existência é própria, independente de outros. Exemplo que nós temos no nosso slide: soldado, mulher, Deus, vento, gnomo, tudo isso é concreto. Por quê? Mesmo que vocês falem assim, mas o gnomo é imaginário, a gente não vê, mas é um imaginário que você imagina e você consegue concretizar esse gnomo, né? Mesma coisa de Deus. Você também não vê Deus, mas você consegue concretizar esse Deus, você consegue imaginá-lo propriamente dito, né? Assim como o vento, né? Você fala, eu não vejo vento, mas você vê as folhas balançando, papel voando, cabelo voando, mas é o vento, né? Ele é concreto, ele existe, né? Então é a existência própria, independente de outros seres, né? Os substantivos primitivos são os nomes que não derivam de outros. É o nome que veio primeiro, quando diz primitivo, primeiro, dia, noite, carroça, mar, água. Então, outros nomes surgirão a partir deste primitivo. Então, o substantivo primitivo nós temos que tomar muito cuidado, que é aquele que ele surge primeiro. Às vezes a gente confunde com o derivado, que são os nomes formados a partir de outros. Então, dia, ele é o primitivo, formamos o quê? Diarista, diária, né? É o derivado. Noitada, de noite, é o derivado do primitivo noite. Carroceiro, derivado do primitivo carroça. Maremoto, derivado do substantivo primitivo mar. E assim por diante. Então, pedra é primitivo, pedregulho, derivado. Ok? Mesa é o primitivo, mesada, derivado do substantivo mesa. E nós temos aqui também o substantivo simples. São os nomes que apresentam apenas um elemento formador, apenas um radical. Caneta, pau, flor, couve, água, cheiro. Então, ele é simplesmente um nome, só tem um radical. Quando é composto, substantivo composto, eles são formados por 2 ou mais elementos. Caneta, tinteiro, couve, flor, água de cheiro, girassol, guarda-roupa. Então, são substantivos compostos, que são 2 nomes, 2 elementos ou mais, né? Muitas pessoas têm nome composto, como o meu, Cândida Cecília. Então, é um substantivo próprio e composto. Por que ele é próprio? Porque é um nome de pessoa. E composto porque são 2 nomes. Ou mais, tem pessoas que têm 3 nomes, né? Também é um substantivo composto, primitivo e composto. Os substantivos ainda coletivos são os nomes comuns que servem para designar conjuntos de seres de igual espécie. São os substantivos coletivos. Esse, às vezes, a gente tem uma dificuldade, né? Qual é o coletivo de floresta? Qual é o coletivo de lobo, né? Então, a gente tem que ir lá na gramática procurar, porque nós não lembramos de todos. Então, nós temos lá flora, de todas as plantas de uma região. Tertúlia, conjunto de pessoas amigas, né? Olha esse aqui diferente, nem é muito usual, mas é um substantivo coletivo. Floresta, conjunto de árvores. E assim, muitos outros que nós temos na nossa gramática, na nossa língua portuguesa, que são substantivos coletivos, designam os conjuntos dos seres da mesma espécie. E a flexão dos substantivos.
Os substantivos, eles podem variar em gênero, como eu mostrei lá no primeiro slide, no slide do início da nossa aula. Gênero, o que é o gênero? Masculino e feminino. Menina, menino. Número, singular e plural. Meninos, meninas, né? Ou menino, menina, singular. E grau, no aumentativo ou diminutivo, né? E aí, nesse substantivo, ele vai estar mostrando para a gente os nomes, designando os nomes, os seres que temos e o grau do substantivo. Se ele é masculino, feminino, número, singular, plural, e o grau aumentativo ou diminutivo. Tá? Então, esse aqui foi uma rápida passagem para vocês do substantivo, para vocês estarem aí, se tiverem alguma dúvida, já estarem sanando essa dúvida. Se não, envie lá perguntas sobre os substantivos no nosso fórum, que nós estamos à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida. Vamos passar agora para uma outra classe gramatical, que é o adjetivo. É a classe de palavras variáveis que acompanham um substantivo, exprimindo as suas qualidades, estados e características. Exemplos: casa aconchegante, menino moreno, mulher elegante. Então, as palavras aconchegante, moreno, elegante, ela está fazendo o quê? Dando uma qualidade ao substantivo, que é casa, menino e mulher, certo? Os adjetivos são também classificados em simples, de apenas uma palavra, composto, duas ou mais palavras, primitivos, que não derivam de outra, é a palavra que vem primeiro, que surgiu primeiro, primitiva, derivada, que derivam de outras palavras, tá? E temos também os adjetivos pátrios, são aqueles que designam a origem ou nacionalidade de uma pessoa: brasileiro, brasiliense, goiano, chileno, dinamarquês, tocantinense, né? Então, são os adjetivos pátrio, a pátria da pessoa, de onde ela veio, onde ela nasceu. Bom, e a flexão dos adjetivos? Assim como os substantivos, os adjetivos também flexionam. E a flexão do substantivo acontece também em número, singular e plural. Gênero, podem ser uniformes, uma única forma para o masculino ou para o feminino, ou biforme, diferentes formas para o masculino e feminino. Grau, podem ser comparativos de igualdade, superioridade ou inferioridade, ou superlativos, absoluto, analítico, absoluto sintético, relativo de superioridade e relativo de inferioridade. Existem ainda as locuções adjetivas, que são formadas por duas ou mais palavras com função de adjetivo. Por exemplo, amor de irmão, amor fraterno. Luz do sol, luz solar. Amor de mãe, amor materno. São as locuções adjetivas. Então, quando nós temos lá amor de irmão, esse de irmão é uma locução, fraterno. De mãe, uma locução também, materna, ok? Então, estamos encerrando a nossa aula aqui, em que vimos um pouquinho do substantivo, um pouquinho dos adjetivos, para vocês estarem aí recordando o que vocês, inclusive, já viram no ensino médio, no ensino fundamental. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para que usem a gramática, pessoal. Esse nosso conteúdo, ele está bem dentro da gramática. Usem a gramática, façam as pesquisas de vocês, sempre com o auxílio da gramática, porque ela vai lhe dar um maior embasamento, uma base maior para os seus estudos. Os seus estudos, que são os estudos independentes, vocês sabem que EAD é o estudo independente e que você deve estar buscando cada vez mais. Também pedimos a vocês que acessem o nosso fórum. Nós temos o fórum geral, o fórum de dúvida. Acessem o nosso fórum para vocês estarem tirando as suas dúvidas. A partir do dia 2 até o dia 16 de setembro, vocês terão o fórum
avaliativo, que nós estaremos colocando lá um tópico para vocês estarem colocando as suas respostas, e nós estaremos avaliando as respostas de vocês, ok? Qualquer dúvida, envie no nosso fórum da aula 4, que nós teremos o maior prazer em estar respondendo, sanando as dúvidas de vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus.